assunto sobre os sofistas, né? Sobre um grupo de filósofos chamados sofistas. Qual que é o nome que a gente deu para o primeiro grupo de filósofos que nós estudamos? Alguém lembra? Ai, professor. Faz pergunta difícil. É os sofistas? Não, os sofistas é o de agora. O primeiro grupo foi lá o Tales, o Parmênides, o Heráclito. Qual que é o nome que a gente deu para esses sujeitos lá, para esse grupo de filósofos? Aqueles que eram pré-socráticos? É os pré-socráticos, mas isso é um dos nomes dados para ele. Mas qual que era o objeto de investigação dele? Isso, filósofos da natureza, certo? Então, ou os físicos, certo? Então, aí agora nós estamos vendo um grupo chamado os sofistas. Os sofistas e os filósofos da natureza são todos pré-socráticos, tá? Todos são anti-Sócrates. Na próxima aula a gente vai falar sobre Sócrates. E aí, de Sócrates, a gente vai partir para os 3 porquinhos da filosofia. E engraçado que eles ficaram os mais famosos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Entendeu? É por isso que eu falo os 3 porquinhos da filosofia. Quem são os 3 porquinhos da sociologia? Já então, vamos só outro assunto aqui. Que seriam os sociólogos mais importantes, ou assim, os mais famosinhos da história. Ah, professor. Qual que você está estudando em sociologia agora? De nome assim eu não vou saber, mas peraí, deixa eu tentar lembrar. Ajuda todo mundo aí, gente. Não é só o Eduardo que está tendo aula, vocês todos. Os 3 sociólogos mais importantes da sociologia, que a gente chama os 3 porquinhos da sociologia. Tem um que é do método positivista, mas eu não tô lembrando dele. Ele começa com D, de dado. Tales! Deus! Não. Deus! O Tales é da filosofia, Eduardo, mas o da sociologia é o Durkheim, o Weber e o Marx. Nunca. Né? Karl Eu não ia Marx, lembrar nunca. Emile Durkheim e Max Weber. Mas o que você está falando do positivismo aí foi o professor do Durkheim, que foi o Comte, o Auguste Comte. Professor. Né? Enfim, agora os 3 porquinhos da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles. Né? E aí, nós estamos ainda nos pré-socráticos. Antes do Sócrates, semana que vem será o Sócrates. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os sofistas. Pois não, quem me chamou aí? O senhor já falou, já. Certo. Então, vamos lá para a gente continuar lá o que a gente falou na aula passada, né? Continuar o que a gente conversou na aula passada sobre... Não é isso que eu quero compartilhar, não. Sobre os sofistas. Vamos fazer uma pequena retomada? O que nós vimos na aula passada? Essa imagem aqui que eu coloquei, né? Alguém de vocês poderia me descrever o que nós temos aqui? É aquela praça que nós falamos na aula passada, que aqui ficam os comerciantes, lá em cima ficam os chefão, e tem vários templos, porque lá eles tinham vários deuses. Certo. E a praça, me fala em grego a praça. Como é que é o nome da praça em grego? Isso me complicou. Grego? Nossa. Você não aprendeu nada nas suas aulas de grego? Não, é porque, tipo assim, é grego, professor. Quem falar grego tá de parabéns. Então, não, mas nós já aprendemos aqui. Eu não me lembro. Professor, falar grego, professor. A praça que onde acontece o comércio, onde acontece aqui os negócios, etc., chama Ágora. Eu falei lá agorinha, a hora dos nomes lá. Ágora. Inclusive, tem uma doença chamada agorafobia. E em português, né? Agorafobia. Pessoa que tem medo de locais de multidões. Então, tem pessoa que fica só em casa, se ela sai na rua, vê o povo andando, ela já fica louquinha da cabeça, ela tem que voltar correndo para dentro, porque senão ela fica em pânico. Nossa, eu tô chorando aqui, é porque eu já tô sozinha, imagina se eu fizer isso, eu entro em depressão. Então, você não tem agorafobia, você tem claustrofobia, ou seja, você tem pânico de ficar sozinha. E a gente já sabia disso, né, gente? Quando nós estávamos falando de espíritos numa aula aqui, ela ficou louquinha porque ela estava sozinha em casa. Então, a gente já sabe que você tem problema. Vamos já parar por aqui, porque hoje eu estou sozinha de novo. Por favor, gente, sozinha não. Beleza. Então, essa aqui é... Aí, quem é que vai lá para Acrópolis
Quem ocupa o espaço da Acrópolis? Os reis, os chefes de estados, os padres, Os que falam bem. Então, assim, é que essa é a pergunta, né? Essa fala do Adrien é mais adequada de que seria? Quem participa da política? A pergunta eu fiz errada, então eu vou fazer a pergunta mais certa. Na Grécia Antiga, quem participa da política? Homens livres. Homens livres. Homens, né? Homens livres, ricos. E aí, quem vai assumir o governo de fato é aquele que é decidido entre eles. E aí, para o cara ter chance de ser escolhido para ser governante, o Adrien acabou de falar, ele tem que ser um sujeito que sabe falar bem, né? Um sujeito que sabe convencer, um sujeito que sabe seduzir ali nas suas palavras. E nessa situação, então surgem os sofistas. Por quê? Nós vimos na aula passada até que ponto aqui, vocês lembram, gente, direitinho? Aqui, olha. Então, os sofistas, a palavra sofia vem de sofos, olha aqui, Eduarda, grego, sofos, que significa sábio. Sofia significa sabedoria, que é grego também, entendeu? Então, a gente fala mais grego do que vocês podem imaginar, eu acho. Nossa, interessante. Sim. Bilíngue a gente. Ou muito mais que isso, né? Então, esse sábio era homem nas relações tanto individuais quanto sociais. E aí surgiu o período da filosofia chamado período antropológico. Então, aqui nós estamos nos diferenciando dos filósofos da natureza. Enquanto os filósofos da natureza eram chamados filósofos da física, ou da physis em grego, né? Ou filósofos da natureza, esses agora são filósofos do antropos. Antropos é grego também. E antropos significa, em português? Isso. Antropologia em português significa? Eu não sei. Logia significa estudo. Estudo do antropo. Antropo significa humano, certo? Humano, humanidade, ou homem nesse sentido de humano. Então aqui, olha, os filósofos desse tempo não mais estudaram a física. Física é grego. Em português significa? Física é grego. Pois é, física é a palavra em português de physis, que é grego. Em português mesmo significaria? Significado de física em português. Estudo de átomos. Natureza. Não se esqueça. Natureza. Certo? Física significa natureza. A Roberta é sua professora de natureza. Por quê? Porque tudo que ela ensina para vocês são elementos da natureza. Então, vamos aprendendo grego de graça na aula de filosofia, tá vendo? E aí, esses filósofos, eles não são mais os estudantes da física. São os estudantes do antropos. E o antropos significa em português? Antropologia. Em português? Homem. Homem, humano, certo? Então, pararam de estudar a natureza para estudar o homem. Olha aqui, antropologia é a ciência que se dedica ao estudo do homem, certo? Especificamente o Homo sapiens, desde a origem até a atualidade. Pois não, Guilherme? Tipo assim, o senhor falou que os filósofos são aqueles, assim, que eles não discutem um com o outro. Tipo assim, não é o dele que tá certo, por exemplo. Ele pode ter a prova que o dele tá certo, mas assim, ele não fica discutindo com o outro pro dele virar o certo, né? Aí, eu tô falando errado aqui. Não, acho que eu nunca disse isso, não. Mas eu acho que você tá falando do sábio, né? Tem gente que fala que o sábio, ele fica caladinho, mesmo ele sabendo que ele tá certo, aquela coisa lá. Mas eu não concordo muito com essa fala, não, sinceramente, tá? Eu acho que o debate ele tem que acontecer, e os sofistas, que esses caras nós estamos falando aqui, eles vão entrar para o debate mesmo, e aí, para estar certo, é aquele que de fato souber argumentar. Aquele que não sabe argumentar, cala a boca, mas não é porque ele é sábio só, é porque às vezes ele não sabe mesmo argumentar,
né? Então aí fica como se ele passa de inteligente, etc. Mas enfim, isso é uma outra coisa, tá, Guilherme? Não é o ponto que nós estamos vendo aqui, não. Mas o fato é que esses aqui são os filósofos da argumentação. Entendeu? É do ser humano. Aí que está a questão, viu, o Eduardo, meus alunos aí. São antropológicos. Os sofistas para frente são antropológicos. Estudam o ser humano. No caso sofista, está estudando o ser humano aqui, principalmente na capacidade da argumentação ou da linguagem, certo? Como eu já disse para vocês, que qualquer matéria que vocês têm aí, sempre existiu um filósofo primeiro. Lembra, Guilherme, da treta? Entendeu? Quem dá aula de linguagens para vocês? Não, peraí, mas é o quê? Literatura, gramática, tudo isso aí é matemática? linguagem. Tudo isso aí é linguagem, Eduardo. Os professores, ué, os filósofos, ué. Os filósofos que dão aula para você de linguagem, literatura? Os professores, ué. Professores, entendeu? Aí são formadas em letras e que dá aula de linguagens. Mas eu estou dizendo para vocês aqui que muito antes de existir uma faculdade de letras, os filósofos já falavam, faziam esse negócio aí, entendeu? E que filósofo fazia isso? Os sofistas, entendeu? Então agora nós vamos conversar sobre alguns deles. Olha aqui a situação, tá vendo essa imagem? Nessa imagem você tá vendo aqui, olha. Você tá vendo aqui o lado dentro da Acrópole, viu, Adriano? Aqui é o interior da Acrópole. Então, aonde eles se reuniam, os cidadãos, que são só aquele seleto grupo, né? Só aquele grupinho dos homens livres, nobres, ricos e tal. E aqui dentro, então, tá a reunião. E aí vai decidir qualquer coisa, aí alguém vai aqui discursar defendendo aquela coisa. Outro vem e defende uma coisa contrária. Sim. Eu formulei melhor aqui o que eu queria perguntar. Tipo assim, que o senhor falou aí, né? O ser humano tem que se argumentar entre eles, né? Tipo assim, aí eu falo, tipo, pensa um deles achar que o outro tá errado. Como é que resolve isso? Os dois é bom de fala? Ah, tá. Mas um vai ser melhor que o outro, né? Isso é a questão humana. Um vai deslizar, um vai ser mais fraquinho. Aí, nessa hora, os demais vão decidir, né? Então, olha só. Vamos falar o nome de alguns deles aqui. Górgias, de Leôncio. Protágoras, de Abdera. Hípias, de Elis. E aí ainda tem o outro que é o Demócrito, que aí conforme for a gente vai falar dele ainda. Entendeu? Então, Górgias é o nome do homem, viu, ô Eduarda? Górgias, Protágoras é o nome do filósofo, né? Hípias é o nome dos filósofos. Beleza? E eles ensinavam para os sujeitos cidadãos atuarem aqui na Acrópole, certo? Então, Professor, sim. eu posso fazer uma pergunta, mas não é relacionada à aula. O que aquele trem que o senhor tá fazendo? É um galinheiro. Tá bom. Então, o que sabemos sobre os sofistas e suas atividades é decorrente de fragmentos. Então, não existe um livro, né? Um livro de sofista, etc. Nós temos pedacinhos por aí. Nós temos um livro do Sócrates que fala os sofistas. Só que o Sócrates não era muito melhores amigos dos sofistas, não, tá? O Sócrates não gostava muito dos sofistas. Por quê? Porque os sofistas eram trabalhadores. Eles eram filósofos, mas eram trabalhadores. Trabalhava de quê? De dar aula. Eram professores. E ele ganhava dinheiro dando as aulas que eles que davam, né? E aí o Sócrates era rico. O Sócrates não era trabalhador. E ele achava que a filosofia era algo que simplesmente só para filosofar. Eu filosofo e pronto, né? Sem cobrar nada por isso. E já os sofistas cobravam por isso. Inclusive, o Sócrates chamou os sofistas de prostitutos do saber. Você sabe o que é um prostituto, né? Então, aquele que faz alguma coisa por troca de dinheiro. E aí, o Sócrates criticava os sofistas com essa situação, de que os sofistas eram prostitutos do saber. Enfim, eles eram considerados os primeiros professores da história. Certo? Claro que aqui nós estamos falando da história da Grécia, né? Mas enfim. Eles eram, olha a característica deles, gente, itinerantes, ou seja, ia de lugar em lugar, então não ficavam num lugar só, ia de lugar em lugar, cobravam pelos seus ensinamentos,
né? Cobrava pelos seus ensinamentos. E os seus ensinamentos eram de quê? Da retórica, ou arte de falar bem, ou arte da oratória. Meu aplicativo está bugando aqui. Entendeu? Dá para falar quem é os sofistas? Alguém repete. Eu posso chamar alguém de vocês aí para falar quem eram os sofistas? Kelly. Oi. Kelly, quem eram os sofistas? Com base só nesse trechinho aqui, olha. Nessas 3 linhas aqui. Eles eram os que ensinavam, os professores que ensinavam os ricos, que queriam virar políticos, e eles eram bons em argumentos também. Eles ensinavam justamente isso, né? O Kelly ensinava a retórica, que é a arte da oratória, a arte de falar bem. Justamente, olha, professores itinerantes, né? E os principais clientes deles, né, que assistiam às aulas, eram filhos de políticos e comerciantes. Comerciante também precisa de ter uma oratória boa, né? Para convencer a outra pessoa a comprar o que está vendendo. Agora vamos falar especificamente de cada um deles. Esse Gorgias, gente, é muito importante para mim, tá? Porque quando eu estudei na faculdade de filosofia, eu tinha um professor, ele é do Chile, ele é nascido no Chile, ou melhor, nascido no Brasil, mas a mãe dele é do Chile e o pai dele é do Egito. Ele chama Juan Gerard Lascar Lara. Então ele tem nome árabe, Lascar Lara, Gerard e Juan é nome espanhol, mas ele é brasileiro. Mas falava muito mais espanhol nas aulas, né? Ele falava, tem que pesquisar, é pesquisar, né? E aí, o primeiro trabalho que eu apresentei na faculdade, o primeiro de todos, foi explicar o livro do Gorgias, um diálogo do Platão chamado Gorgias, certo? E aí, então, é importante para mim nesse sentido que eu estou falando para vocês aqui. Olha só, o Gorgias é um filósofo sofista, certo? O Gorgias é um dos sofistas. E ele tem uma frase, né? Um bom orador é capaz de convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Tá entendendo aí? Acho que quem comentou sobre isso é o Guilherme, né? Se o cara é bom orador, se ele sabe falar muito bem, ele convence a cada um. Se ele não convencer, é porque ele não sabe falar muito bem. Entendeu? Se ele souber falar muito bem, ele acaba convencendo. E aí, isso pode ser mal interpretado, né? Por quê? Porque aí o cara pode falar uma mentira, e se ele falar bem falado, essa mentira vai ficar sendo aceita, né? Mas, no entanto, nós estamos pensando aqui em filósofo que pensava que o ser humano é um cara virtuoso, é um cara de virtude. E se você for um cara de virtude, você não vai falar mentira. Você vai falar apenas o que a virtude determinar, que é as coisas verdadeiras, as coisas corretas. Certo? Então, o Gorgias, olha só, ele sabia que não bastava apenas dizer o que pensava ser verdadeiro e bom. Era preciso, mais do que nunca, convencer o ouvinte com a demonstração de argumentos coerentes, né? Argumentos coerentes, não exatamente verdadeiros. Entendeu? Então, eu tenho aqui uma ideia, essa ideia é boa, e eu vou te convencer dessa ideia. E aí eu tenho que usar os argumentos necessários para que você, de fato, aceite a minha ideia. Certo? O certo que eu pergunto aqui, meninos, você dá conta agora de falar sobre o Gorgias para alguém? Pelo menos um pouquinho? Não. O que nós precisamos aqui de entender um pouco melhor? Vamos fazer outras perguntas, né? De outra forma aqui. O que o Gorgias defende? A pessoa precisa aprender, não é, Vitória? Tudo na vida você tem que aprender. Aprender o quê? Qual que é o elemento principal que o sujeito tem que aprender aqui? Para convencer? Isso é o resultado do trabalho dele. Mas para ele poder convencer, ele tem que aprender uma coisa. A falar bem? Falar bem. Isso, ser um bom orador. Orador. Ter uma boa oratória, né? Ou fazer retórica.
Beleza. Aí ele falando bem, ele tem que aprender também os elementos coerentes do discurso. Agora, pensa bem, gente. Olha que eu falo para vocês que os filósofos já faziam isso, que os seus professores fazem agora. Quando a professora de redação vai corrigir sua redação, o que ela procura lá saber? O que ela procura lá corrigir? Se você foi coerente. Se o seu texto tem coesão. Se você tem uma boa argumentação. Não é bem isso? Olha aí. Olha quem ensinava a fazer isso. Gorgias era um dos filósofos sofistas que justamente esse era o ponto do trabalho que ele desempenhava. Entendeu? Que ele desenvolvia. Certo, meninos? Certo. Ajudou um pouco melhor falar agora, saber falar sobre o Gorgias? Falar, não, ele era um professor de redação. Né? Mas não só de, não só de redação, escrita, mas principalmente, muito mais importante que escrever é falar. Né? Muito mais importante que escrever é falar aqui nesse caso. Beleza? E aí, tem um filósofo, deixa eu só dar um passinho lá, que defendia que o cara tinha que saber escrever melhor, que era o Aristóteles, entendeu? Porque nesse ponto aqui, ou seja, o que é mais difícil, falar ou escrever, meninos? Eu acho que é falar. Pode ter certeza que é muito mais difícil escrever. Eu acho muito mais escrever do que falar. A escrita, ela é muito mais evoluída do que a fala, entendeu? Qualquer um bebezinho já sai falando. Mas para começar a escrever, ele tem que saber um monte de outras coisas primeiro, entendeu? Então, ou seja, nós estamos no nível elementar da oratória da fala. No outro nível, quando a gente aprender mais, a gente vai escrever e vai escrever bem. Aí já quem defende isso vai ser mais o Aristóteles lá na frente. Certo? Então, olha aqui. O outro cara, outro sujeito aqui, o outro filósofo pré-socrático, sofista, é o Protágoras. E ele vai dizer a frase: o homem é a medida de todas as coisas. Eita, complica um pouco. Por que complica um pouco? Porque a Grécia é uma sociedade muito bem rígida. Então, eles vão acreditar que o homem é o que os deuses criaram. Entendeu? Se os deuses criaram os homens são todos iguais conforme os deuses criaram. Então, tem exemplos de virtude, tem exemplos de moral, exemplos de ética, e foi dado pelos deuses que criaram os homens. Vocês estão me acompanhando, meninos? Nesse ponto? Sim, professor. Agora chega o Protágoras e fala: não tem nenhum padrão definido. O homem é a medida de todas as coisas. Não tem padrão. É eu que sou mais eu que me defino. A Eduarda que se define, o Guilherme que se define, o Rafael que se define. Entendeu? Não é uma coisa que já veio posta, pronta e acima de todos. Com isso, nasce uma coisa que chamamos de relativismo, meninos. Ou seja, existe uma verdade absoluta? Conforme Protágoras, que fique claro, viu, Guilherme? Conforme Protágoras, não. Existe a verdade do Guilherme. Existe a verdade da Vitória, da Eduarda Vitória. Existe a minha verdade. Agora, qual delas vai ser a válida para todos? Agora nós vamos juntar aqui com Gorgias. O qual de nós for melhor orador será capaz de convencer os outros sobre as nossas verdades. Aí, ao longo da história, a gente viu isso acontecer. A gente está vendo isso acontecer até agora. Beleza? Então, não temos garantia. Quando eu tenho uma dificuldade, quando começa aquela fala assim, a verdadeira história o real sentido isso é uma tentativa na oratória de impor a verdade de outro sobre mim, né? Sobre que eu tenha que aceitar o que o outro está dizendo. E normalmente, na boa oratória, as pessoas acabam conseguindo isso. Certo? Agora nós temos essa tirinha aqui, olha, da Mafalda, né?
E aí nós vamos ver essa questão da verdade de cada um, certo? Eu queria convidar aqui 2 pessoas. O Alisson, seu microfone está funcionando direitinho aí? O Alisson? Não? Júlia Lourenço, seu microfone está funcionando direitinho aí? Júlia Lourenço? Está na aula? Vocês estão me ouvindo? Meu microfone tá com problema aqui, será? Eu Não, não, tá senhor. pra escutar. Ah, tá. Normal. Eu pensei que eu estava com telefone. Então vamos lá. Eduarda, você faz a Mafalda, a voz da Mafalda? Pode ser? Faço. Faz com Pode. ênfase. E Guilherme, faz aí. Senhor. Eu não sei se Franjinho é o nome desse rapaz aqui, que contracena com a Mafalda. Faz o rapazinho aqui. Manuelinho, né? Alguma coisa assim, né? Peraí, Então, Manelinho. Manelinho, é. Então, você faz a Mafalda e ele faz o Manelinho. Faz com ênfase, tá? Faz com sentimento essa fala. Tá, vou fazer de alegria, que ela achou uma pedra ali. Tá, então pode começar? Por favor. Tá, vai. Olha que linda a pedra que eu achei, Manelinho. Linda é uma pedra que tem de lindo. Hã? Não, Guilherme, faz direitinho aí. Faz assim. Linda? O que tem de linda? Teatro agora, uma aulinha de teatro. Linda é uma pedra que tem de... Não, não vou conseguir não, professor. Não fui nascido por teatro, não. Você quer... Quem gostaria de fazer essa contracenação aí? Alguém, por favor, meninos, no meio desse tanto de aluno aqui, um que seja, por favor, que seja um artista do teatro, para fazer uma contracenação de tirinha aqui. Linda é uma pedra. O que tem de linda? É a cor, a forma é linda. Mas tem cor e forma de pedra. Isso que é lindo? Pra mim é linda. Para ti, sim? Não. Para ti, não. Infeliz. Não consegui entender muito bem esse final. Vamos tentar explicar agora. Ah, eu entendi. É o pensamento dos dois é contrário. E os dois não conseguiram entrar num acordo. Sim. Um fala que a pedra é bonita e outro fala que não entende por que um acha a pedra bonita. E ela tenta explicar que é pela forma, pela cor. E aí eles não entram em um acordo, nenhum concorda com o outro e sai cada um para um canto com pensamentos, continuando pensamentos diferentes, sem concordar que a pedra é bonita ou que a pedra não é bonita. E cada um achando que o outro é Infeliz. Ela é infeliz porque ela está iludida com uma pedra, achando que essa pedra é linda. E ele infeliz porque ele não consegue achar a beleza na pedra. Então aqui o que está dizendo? Terminou o discurso. A posição da Mafalda mudou? A ideia da Mafalda mudou? Não. A verdade, então a outra palavra, a verdade dela não mudou. E a verdade do Manelinho mudou? Também não. Não mudou. Também não. E continua a vida. Cada um com sua verdade. Olha a frase do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Entendeu? A pedra é linda, sim, para a Mafalda. A pedra é só uma pedra, sim, para o Manelinho. Esclareceu um pouco mais? Eu não sei, foi o Bernardo que leu ou eu não lembro, não deu para perceber quem leu aqui. E aí, você falou assim, não entendi muito bem não. Agora esclareceu um pouco melhor ou ainda não? Sim. Entendeu? Agora volta em Górgias. Se um dos dois fosse um pouquinho melhor na oratória, talvez um teria convencido o outro. Né? Então, por que a Mafalda não convenceu o Manelinho? Porque a Mafalda não soube... Sim, vai, Eduardo. É porque ela não soube ter a argumentação para defender a pedra, para falar que ela é bonita. E também o Manelinho não teve oratório suficiente para falar que pedra é só uma pedra e que não é bonita.
Entendeu? Então, essa que é a questão dos sofistas que a gente poderia mostrar aqui, desses dois, principalmente. Então, olha a tese aqui, olha. Não há verdades absolutas para os sofistas. Aqui, nós temos, então, o surgimento do chamado relativismo cultural. Entendeu? O que vale é a minha verdade. O que vale é a sua verdade. Mas o que vai ser a verdade oficial? Se um de nós for melhor para fazer a oratória, nós vamos convencer os demais a seguir o que a gente quer. Mas não há verdade, não há determinação. Menino, vocês sabem onde fica o link da frequência? Sim. Alguém Sim. tem dúvida quanto a isso? Vocês viram aqui, ó, acima do vídeo da aula passada, ó, clica aqui para preencher a frequência online. Então já deu tempo, né? Nossa aula voa e é muito agradável Professor, sempre tem aula, conversar com vocês. Hã? tem tarefa hoje, não tem? Tem. A tarefa foi passada semana passada, né? É a mesma para hoje. Aí você tem uma semana para terminar ela. Meninos, faz a frequência aí e tchau. Muito bom reencontrá-los. Feliz Tchau, aniversário, Eduardo e Vitória. Cri.